conta. Fala, gato mestre. Gato. Em casa que mulher manda, até o gato. Estamos uma vez mais para agradecer, enaltecer, para glorificar o nome do Senhor que vive e reina sobre as nossas vidas. Pai, nesta manhã, Senhor, quero pedir que o Senhor venha estar conosco. Pai, que o Senhor venha falar, Senhor, aos nossos corações. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, mas pela glória, a glória de Deus. Diga Santo, repartir um material com vocês aqui. Eu acho que todos estão no mesmo barco, né? Então, uma coisa que a gente faz, que eu não conheço vocês, né? Aqui, eu vou me apresentar. Eu sou Valteno, velho, né? O pai do Júnior, né? E sou da Presbiteriana Renovada, sou nativo de Itapema, né? Então eu frequento a igreja do pastor Elias. Vamos ver, vamos cada um fala o nome, de onde é que é e o que que faz, só isso, só. Nome, o que que está fazendo atualmente e de onde é que é. Meti para vocês, né, e joguei uma palhinha que nós temos um case na vida, um caso de sucesso de uma pessoa improvável que se tornou um ícone, né? Na história da humanidade, na parte de negócios, né? Todos nós trabalhamos com venda, até o Evangelho também é um produto sem concorrente, que ele precisa de veículo, ele precisa de ser empresariado, ele precisa de ser empreendido para chegar à ponta final, que é o pecador, né? Então, esse personagem que eu quero meditar um pouquinho com vocês hoje, ele tem uns rankings assim, nos negócios, nos business, né? Que até hoje ninguém superou, nem na Rússia, nem nos Estados Unidos, na China. Hoje em volume, em montante, eu acho que ninguém conseguiu superar esse senhor, né? Isso está registrado na Bíblia, né? O caso dele. E eu vou ler aqui o texto onde ele aparece, né? Que é uma história que está contada no primeiro livro da Bíblia. E essa história vai, no Gênesis tem 50 capítulos. Então, assim, a história dele vai do 30 ao 50, envolvendo ele, tudo que através dele repercutiu, respingou em toda a humanidade da época e também na família, né, no pai, né? É uma história muito interessante, dá um doutorado, dá uma monografia, é uma coisa... Está insondável, não está explorado. Até eu pensei, né, quem sabe a gente lançaria um livro sobre isso, porque é muito interessante, né? Não quer dizer que ele seja o único, são vários, né? Tem muitos garotos, muitas pessoas preferidas minhas, né? Nesse sentido assim de empreender, né? Mas eu tenho um carinho, eu não, até me perdoe se eu já chorei aqui, porque me emociona bastante o caso dele, né? Como que ele se conduziu, né? A graça de Deus, tudo ali. Então, o Gênesis, o capítulo, eu vou ler aqui no 45, do 4 até o 9 e depois do outro lado. Por que eu vou ler esse trecho? Porque no meu entendimento pedagógico, no meu entendimento homilético, esse trecho ele resume todos os 20 capítulos. Isso é bem interessante para quem prega, né? Para quem empreende, para quem faz alguma apresentação do seu produto. Isso é muito importante, né? A capacidade de resumo, né? Dizer quase tudo em poucas palavras. Isso é uma arte, né? Não é para todo mundo, né?
porque muita gente diz muito bem o que diz, mas não diz nada, né? Esse discurso de político, né? O que diz é maravilhoso, é poético, é bem feito, é bem gravado, tem uma música de fundo, mas é só palavra, não diz nada, não toca nada, não muda ninguém, né? Então, esse texto que eu separei aqui, né, eu entendo que é um resumo de toda essa história desse case de sucesso. Então, é o 45 de Gênesis, do 4 ao 9. Diz assim: e disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se a ele. Então ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese ao coração os olhos de vocês por me teres vendido para cá, porque para a conservação da vossa vida Deus me enviou antecipadamente de diante da vossa face. Agora já houve, nós já plantamos 7 anos, já colhemos, agora já passou 2 anos, né? Já passou 2 anos de fome no meio da terra, da humanidade, e ainda resta 5 em que não haverá produção de alimento, né? Pelo que Deus me enviou diante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra e guardar-vos em vida por este grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, senhor de toda a sua casa e regente de toda a terra do Egito. Agora vocês vão lá e tragam meu pai. Apressai-vos e subi a meu pai e dizei: assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto sobre senhor em toda a terra do Egito. Desde a mim e desce a mim e não te demoras. Mais uma aqui que eu acho que é interessante ler, deixa eu ver se eu anotei aqui, que é aonde que ele diz assim, né? Fazei saber a meu pai a minha glória. Não é que está glorificado, tá? É a graça. Fazei de mim, uma tradução boa do hebraico seria a bênção que eu recebi, porque essa questão de glória não comprou o coração de José, tá? No original ele está dizendo que a bênção que Deus me deu, né? Então vocês façam saber ao meu pai, né? E tudo que tens visto, e apressai-vos e fazer descer meu pai para cá, tá? E além desse texto aqui, ele era uma pessoa que depois tem em Êxodo também, né? Tem um texto, porque ele viveu 110 anos, tá? O que eu vou falar aqui é um resumo, eu vou fazer um recorte só para o nosso caso de negócios, tá? Mas é muito vasto, tem muita coisa para garipar aqui nessa vida dele, né? Ele durou 110 anos, ele foi para o Egito aos 17 anos, tá? E ele morou, fazendo as contas, ele morou 93 anos no Egito. E ele nunca saiu do Egito. O contrário de Moisés, né? Ele sai de um quarto, de uma ajudante de penitenciária e vai ao palácio. Ele sai de uma penitenciária e vai ao palácio. O Moisés sai do palácio e vai para o deserto, 430 anos depois, para resgatar o povo, né? E ele não era a intenção dele sair do Egito, né? Muita gente, o Egito Egito, deserto, Canaã, é uma figura assim muito alegórica, né? Na teologia da alegoria, que é um lugar ruim, né? Mas para Deus não tem lugar ruim, todo lugar é bom. E José nunca saiu do Egito, né? E foi abençoado lá. Mas assim, numa pivotância de Deus, numa grandeza de Deus, num reino de Deus, ele previu que o povo um dia ia sair dali.
E isso não dá 400 e poucos anos, porque ele já estava com 100 e pouquinho por ali, né? Um pouquinho antes de falecer, ele pediu que quando o pessoal voltasse para Canaã, levasse os ossos dele. Então, essa passagem dos ossos está registrada em alguns lugares aqui, né? Em alguns lugares aqui que está registrado o lugar onde os ossos dele foi levado, né? Então tem uma referência em Êxodo, tem uma referência em Êxodo, eles tiraram os ossos. Em Josué, quando eles chegaram na terra, enterraram os ossos. E depois aquele homem que foi apedrejado fez um grande discurso, fez uma retrospectiva da história do povo de Deus, da grandeza de Deus, o plano redentor de Deus, né, através de Jesus. Lá em Atos 7, quando ele estava morrendo, ele falou de José, diz que é fé, ato de fé, Estevão. E depois lá no final tem uma lista de pessoas que acreditaram no poder, pessoas que não viram o milagre, não viram a terra, mas foram fiéis. Fé no sentido de fidelidade. Isso, ele aparece lá também, né? Então é um case assim, muito bem documentado, né? Muito bem documentado. Então o que eu quero repartir hoje com vocês é só um respingo, algumas coisas sobre a vida dele. Então vou começar pelo final, que eu disse aqui que era um caso que até hoje ninguém conseguiu superar essa figura de José como negócios, como empreendedor, que é outra área, né? Como sucesso, como solução, como um canal, né? Como um veículo. Ninguém é nada sem Deus, e nada pode impor nada à Bíblia. Tudo vem de Deus, tudo começa, né, Jailson? Tudo começa com Deus, é por meio de Deus e a finalidade de Deus. Esse é o fundamento principal, né? Gostei quando você citou a família, quem você é, um filho de Deus. Então é por aí, né? É isso que o mundo precisa, é isso que as pessoas que não têm Jesus precisam, né? Então, ele fez uma coisa muito interessante, né? Que isso, vamos ver em termos de data, né? Isso foi talvez uns 2000 anos de Cristo, um pouquinho menos, né? Ele estava lá. Então ele tinha um produto, havia houve uma situação muito complicada, um flagelo, né? uma crise na humanidade, que as pessoas tinham dinheiro, as pessoas tinham a terra, as pessoas tinham o gado, mas não tinha comida, não tinha alimento, né? E houve uma fome muito grande ali, né? Já houve outras fomes no tempo de Abraão. Abraão foi para o Egito, saiu. No tempo de Isaac houve fome, mas o anjo, eu li essa semana passada, que Deus avisou para ele não ir para lá e para outro canto, né? Aí depois o José foi para o Egito. Depois também teve antes de Jesus, quando nasceu também houve uma situação, Jesus foi para o Egito também. E durante a história dos reis havia um partido político que puxava, para haver qualquer coisa, eles se refugiavam no Egito. Então o Egito ele está presente, ele perturba Israel, está presente na vida de Israel. É um país realmente... Santa Catarina, nós temos aí 94 mil quilômetros quadrados. O Egito, pela estatística atual, ele tem 1 milhão de quilômetros quadrados. O Brasil é 8 milhões, Estados Unidos 9 milhões, a Rússia 12 milhões, né? Só é gelo. O Canadá maior ainda, mas não planta nada, né? Claro. Então o Egito é uma terra muito interessante, porque só existe, de toda essa área, só 4% do Egito é plantável. Tá? Se você puxar pelo Google,
Parece que o Egito é uma autoestrada larga, de 40 quilômetros de largura, né? Porque tem o Rio Nilo, são 6.000 quilômetros de Rio Nilo, né? Mais ou menos 1.500 quilômetros, depois termina o Sudão para vir para o Mediterrâneo, ali não tem Alexandria ali, né? Gaza, aquela faixinha de Gaza ali, briguenta, ali são 1.500 quilômetros, que essa faixa, né, é uma autoestrada, uma coisa assim, então é plantado. E um fenômeno bem interessante, que a enchente para nós é desgraça, né? Os lugares baixos é muito complicado, né? As pessoas vão aterrando, não tem como segurar o progresso, né? E é nessa faixa que é só 4% do país que José alimentou o mundo com a colheita, né? Então, daí foi 7 anos de fartura, depois 7 de miséria. E a miséria foi tão grande que o texto da Bíblia lá, nesses 10 capítulos, diz que a miséria foi tão grande que esqueceram a fartura, né? Olha só que coisa, né? A pobreza superando a riqueza. Bom dia, pessoal. Eu fico muito feliz, né? E eu vejo o pastor Walter falar, a minha cabeça faz uma viagem, né? Porque nós passamos momentos muito desafiadores ali na igreja de Itapema, né? Nós vemos o momento que estamos vendo agora, é muito fácil, é muito bonito, né? Ver hoje onde que estamos, né? O que aconteceu, o que Deus fez com a vida da gente. E o caso de José foi um caso que repercute muito na nossa vida, e por isso que o pastor Walter fala com tanta ênfase, né? E até hoje ela repercute, né? Porque a nossa família é uma família muito pobre, muita limitação, muita dificuldade, né? A gente pedia pão na padaria para poder comer, tantas dificuldades, né? E existia uma promessa de Deus, do cuidado de Deus, da onde Deus ia levar, né? E a gente vê, né? Igual José, né? Tinha um sonho, onde que, né? Então, Deus já tinha revelado onde que ia posicionar ele, né? Então, acreditar, esperar o tempo de Deus, esperar o processo de Deus, né? Passar pela lapidação de Deus, né? De treinamento. Então, assim, ó, às vezes a gente quer alcançar grandes voos, né? Grandes conquistas, mas o tijolo precisa passar pelo processo da moinha, né? Do processo do forno para ficar bom, né? Não adianta o tijolo depois que sai ali do molde, ele fica bonito, parece que está pronto, né? Mas está frágil, né? Se colocar ele para funcionar, não vai funcionar. Ele tem que passar pelo forno, ele tem que passar pelo processo. E a gente, eu lembro, eu dizia para o pastor Valtena, era tesoureiro, 9 anos da igreja, eu dizia, pastor Valtena, vamos orar para Deus, mandar uns empresários para a igreja, vamos para ver se acontece alguma coisa, porque está muito difícil. E ele virou para mim e disse assim, vamos fazer... orar para Deus, fazer de vocês empresários, pois vocês conhecem o processo, vocês conhecem e vocês vão investir na igreja, vocês vão investir no projeto. E dessa safra ali são 10 ou 15 empresários que saíram desse processo de cuidado do pastor Valteno, de treinamento, de lapidação, que hoje está ali na igreja, a grande liderança da igreja hoje saiu desses moleques, dessa criançada que o pastor Valteno acreditou, que o pastor Elias deu continuidade, deu cuidado, e a igreja tem alcançado, né? E quando você vai para a vida de José, é o nosso processo, é olhar o processo, é tirar lições do processo, né? Ser governador, talvez é muito fácil, né? Vai entender uma pessoa que é governador, né? Mas sempre passar pelo processo de aprendizado é muito difícil. Então, hoje Deus tem colocado nós a ministrar para muitos empresários, a dar mentoria para empresários, né? A gente faz isso nem remunerado. Tem pessoas que dizem assim, Jair, tem que cobrar mentoria, tanto conhecimento do contribui, né? E grandes empresários ali do Itapema vêm sentar na nossa mesa ali e pedir, né? Pedir direção, pedir orientação, né? E a gente está ali orando, ministrando, falando do evangelho, e várias pessoas, né? Tem empresário ali que chegou para nós, o cara queria se suicidar, né? E a gente foi trabalhando, e hoje é um homem de Deus, servo de Deus, que, né? Então, esse é o processo que Deus faz na nossa vida, né? Eu creio que
né? A maioria aqui são empresários, são pessoas empreendedoras, pessoas que têm uma mentalidade de empreender, né? E Deus tem colocado isso, né? Eu louvo a Deus pela vida do Vinícius, né? Por essa iniciativa, né? Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui não tem dinheiro que pague, né? Muitos empresários estão sofrendo por não estar numa reunião dessa, né? Eu aprendi, né? Eu já passei no final de 2016 numa pré-depressão, né? Achei que ia vencer o mundo com a força, né? Eu aprendi que eu primeiro busco, né? Acalentar o meu coração, né? Buscar a direção. Comece Deus. Essa semana teve aquela moça, a Beth, que é cunhada do Herônimo. Ela disse, como é que tu consegue ser um consultor? Eu sou corretor, eu visito todos os consultores, são tudo estressados. Como é que tu consegue ter essa paz? Como é que tu consegue ter essa tranquilidade? Né? Ela não é de mim, né? É de quem está em mim, né? E como a presença que move, né? Eu sempre falo assim para todo empresário que eu acompanho, você primeiro precisa estar bem dentro, para você estar bem fora. Como você vai estar bem com as coisas se você mesmo está resolvendo? Então, são situações que nós precisamos resolver dentro de nós, né? O José resolveu um problema dentro dele, né? Uma pendência que tem com os irmãos, né? Talvez tudo, imagina, é governador, mas Deus disse, ó, ainda te falta uma coisa, né? Vou trazer os teus irmãos aqui na tua presença para curar o teu coração, para curar o teu passado, para curar o teu problema. Porque eu creio que José, né? Como o pastor Altena, imagina o camarada com a visão, a estratégia e sustentar o país e todo mundo da época com o que ele produziu. Olha o projeto dele, né? Ó, vamos separar. Então, isso é a nossa vida, né? E eu fico muito feliz por estar aqui, Vinícius, e parabéns pela essa iniciativa, que Deus te dê direção, luz, e abençoe muito a tua vida, né? E é importante, né? Compartilhar, né? Porque o único que nos sustenta é a palavra, o único que sustenta é Deus, o único que nos fortalece. Que adianta, né? Tenha tudo se eu perder a ti, né? A música, né? Então eu preciso ter Deus no meu coração. Esta manhã, por este momento único, esse momento não se repete mais nesse feitiço. É especial para a minha vida, para a vida de Jair, para a vida dos nós estamos começando contigo, Senhor. Essa fonte, Ei, Senhor, que tu és a finalidade. Cada pedido que está aqui, cada dificuldade que tem aqui. Obrigado, meu Deus querido, por tudo, ó Pai. Colocamos diante dessa cidade, da assessoria do pastor, de todos que estão aqui, que se compreendem, colocamos diante de ti, que seja para a tua glória. O prefeito dessa cidade, a vereança, as autoridades, a segurança, os moradores, os empreendedores, as pessoas que projetam, os planos dos pessoas, em nome de Jesus, as igrejas aqui, os pastores, colocamos. Sei que a vida não é só de momentos bons, e há tempos difíceis, mas chorarmos a Deus, Ele ouve e responde. O quê? E dá tudo certo. A topografia que o Abel fez. E foi aonde que ela tirou ela pegou essa topografia com o Abel e fez essas medidas aqui. 78 cada unidade. São 2 quartos sendo 2 suítes. Esse 78 metros nós vamos vender a quanto? Vai ter tá 3 banheiros, 2 suítes e 2 um lavabos banheiro. embaixo, né? Banheiro embaixo e tal. 3 E 2 dormitórios em cima. Semelhante ao que eu tenho ali no Lemos. Mais ou menos. Só que Só ali que a tu localização consegue. melhor. Ali tu vai conseguir vender um pouquinho mais do 500. Acho que dá pra botar um 540, 550 ali numa iniciativa inicial, né? Iniciar com É. 500. Porque ali tu estás perto da farmácia, da D3, tá no Mata Atlântica. 7 mil metros quadrados, né? 7 mil reais o metro. Dá pra fazer isso. Então, assim, aí eu contei para ele, ele disse, não, o senhor pode dar uma entrevista. Aí eu falei.
restabelecido as forças de vocês todos os dias. E chegar aqui e ver a produção toda semana, eu fico feliz, sabia? Eu hoje vi lá as coisas, vi um vídeo essa semana de vocês também, lotado de produção, né? Então a gente fica muito feliz, animado, e é sempre uma alegria muito grande para nós estar aqui. E quando eu vinha chegando ali, veio uma canção no meu coração que diz assim, ó, só o refrão, acho que eu não sei cantar ela toda, mas ela diz assim, ó: você é especial, quem te deu a vida destruiu a forma e não fez outra igual. Você ainda não perdeu, você não é folha, você é alguém do coração de Deus. Como é que é o começo dela? Quem lembra? Que se pede pelo ar é folha e pó, o que não serve pra usar vagueia só, e você não vive só, você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender, essa é pra você. Já cresceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isso eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Ele se importa com nós tão pequenos, né? E se esse moço, se ele ou eu, qualquer outro ser vivente, desde Adão até Jesus voltar, fosse o único na terra, por esta pessoa Deus enviaria Jesus, né? Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho dizendo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Esse é o grande processo da saúde de Deus, né? Da recuperação de Deus, é o grande processo da salvação, é o plano redentor, né? A fonte é Deus, tudo vem dele. O meio de salvação é o Cristo, a condição é a fé, não precisa pagar nada, é só crer. O alvo é nós, somos pecadores, né? O resultado é a salvação, e as consequências é que nós não vamos perecer nunca, porque Ele vai cuidar de nós, Ele cuida de nós, Ele nos protege, né? Ser no trabalho, assim, amém? Amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos orar, pastor? Eu tenho vontade de fazer essa oração. Eu amo estar aqui, amo orar com vocês. Vamos orar juntos? Pai querido, em nome de Jesus, nós chegamos diante da Tua presença. Muitas vezes as nossas lutas, nossas dores, Senhor, nos levam a pensar que nós não somos nada, que nós não somos ninguém, mas como disse a Tua palavra agora através do pastor, se fôssemos os únicos na face da terra, o Senhor ainda haveria de ter mandado Jesus para se entregar em nosso lugar. Paizinho querido, nós queremos te entregar tudo aquilo que temos hoje no nosso coração. Muitas vezes nós temos no dia de hoje, quem sabe, só as nossas perguntas, as nossas angústias, nossas falhas, nossas cobranças. Mas tudo isso nós queremos te dar, queremos te entregar aquilo que somos, aquilo que temos. E queremos pedir a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu favor imerecido sobre as nossas vidas. Te agradecendo porque a Tua palavra vem sempre nos lembrar que somos especiais, que o Senhor fez cada um de um jeito diferente para completar o outro, para desenvolver um trabalho em um tempo. Senhor, hoje é o tempo que o Senhor fez para nós. Quem sabe alguns novos estão chegando e daqui a um tempo, quem sabe, outros estarão indo. Porém, Senhor, nesse tempo, nos resta te agradecer e te convidar a estar conosco. A minha oração aqui nesse lugar é sempre a mesma. Guarda teus filhos, protege, Senhor, cada unha dos teus filhos.
livra de todo acidente de trabalho, livra de todo mal, livra, Senhor, de todo ataque maligno, que os teus filhos possam estar guardados pelos teus anjos e pela tua presença. Envia, Senhor, os trabalhadores para esse lugar, aqueles que o teu propósito trouxer, aqueles que não estiverem no teu propósito, que o teu Espírito Santo também os leve a outro lugar. Porém, Senhor, esta mesa está aposta, esperando, Senhor, aqueles que virão se servir nesse tempo. Então, Espírito Santo, prepare a mesa, sirva a mesa e nos coloque, Senhor, sentado de frente para as dificuldades e as necessidades, e o teu nome será engrandecido e glorificado na nossa vida, e certamente que a bondade, a fidelidade, e certamente, Senhor, que a caridade nos acompanhará até os últimos dias da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, em nome de Jesus. Você é especial, quem te deu a vida destruiu a boca e não fez outra igual. Vocês esta manhã, estou me lembrando daquela fala que João deixou lá na sua terceira carta. João é o apóstolo, né? Escreveu o Evangelho de João, escreveu o Apocalipse e mais 3 cartas, né? Já no final da vida, aos 90 anos, ele tem uma equipe de obreiros e ele deixou uma palavra que era o desejo dele para o seu auxiliar. E diz assim: desejo que te vá bem em todas as coisas, que você tenha saúde, assim como o bem vai a sua alma. Então são 3 áreas da nossa vida, né? Uma área vertical, uma área horizontal e uma área particular, e uma área que é uma ecologia, os negócios, os afazeres, os experimentos, as realizações, né? E ele propõe um equilíbrio. Eu desejo que você vá bem em todos os negócios, que você tenha saúde, força e energia para trabalhar, desfrutar, na mesma proporção que você está bem espiritualmente, que a tua espiritualidade está bem. E a nossa espiritualidade, ela só vai estar bem quando temos Jesus como nosso Salvador, quando a gente está com os pecados perdoados, quando a gente está em sintonia vertical com Deus, né? Então, a partir daí, as demais coisas é uma consequência. Os negócios, o dinheiro, os recursos, né? A riqueza, tudo é consequência. Mas, em primeiro lugar, o reino de Deus. Que Deus abençoe vocês aqui, em nome de Jesus. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. E é tão bom saber que estás aqui. E é tão bom saber que estás aqui. Moras aqui, fica aqui e não saia daqui, Espírito Santo. Tem dias difíceis, parece que minha fé vai vejo a esperança indo embora, e a alegria também existe em partir. Mas aí me lembro da promessa. Aleluia! Glória a Deus! Que é o que me mantém de pé. Então vou falar com Deus, na oração Ele renova minha fé. Aqui é aço temperado, aço camada. Cerâmica. Faz uma pregação agora sobre o barro.
Porque esse tijolo está quebrado, então ele não pode ir para queima. Tem que voltar todo o processo novamente. Ele vai falar sobre o fato quando tem que voltar, vai para a mão dele, tem que voltar todo o processo novamente. Tem que ser amassado, tem que voltar, tem que ir publicando para depois pro forno. Vai ouvir. Vai. Um pouquinho mais pra lá, vamos um pouquinho mais pra lá. O que o senhor pediu? O que vai ser hoje o cardápio, Vinícius? Tu Tava com desejo, né? Tu tava com vontade de... Desde semana passada. Não, tu tava tipo uma grávida querendo comer isso e Isso. assim, vai. Alguém tem que levar a culpa. Né? Um Daí eu bode falei, expiatório. ó, ele pediu pirão com Bode linguiça. Pode Agora eu vou comer o que eu tava com desejo. Meu irmãozinho, Deus te abençoe, tá? Tá dúvida aí. Eu sei, só para pegar no seu tempo. Olha que eu tô comendo a linguiça com pirão e feijão preto aqui. Beleza? Olha aí, pediu pra mandar essa mensagem aí, ó. Aí eu vou falar sobre Mateus 1:21. Darás luz a um filho. Eu disse, gente, eu tenho um respeito, uma admiração por Maria fora de série. Porque olha que privilégio essa mulher, diante de tantas moças do mundo todo, ela achou graça e ela foi a escolhida para ser o veículo para trazer o Salvador para a humanidade. Vocês viram que eu pedi para o Ney, olha só, pedi para o Ney, o teu fã lá, o Ney cantar porque ele vive, entende? E eu pedi intencionalmente, por quê? Porque a única pessoa que viveu, morreu e ressuscitou é o Cristo. E ele é o único que está lá no céu, ele, o único que subiu, o único que desceu. Mas ninguém está vivo. E o morto, eu não acredito que alguém que morreu e está lá, o osso está lá, como muitos, até os próprios apóstolos, tem autorização para interceder por nós. Olha só, estão entendendo? Estão entendendo como é que é? Sábio. Hã? Sábio. Falaram bem colocado. Já entendi onde é que o senhor quer Jesus chegar. é o único que tem a franquia, é o único que tem a atribuição de salvar, de perdoar. E lá no céu, só ele subiu lá, mandou o Espírito Santo para agir em nós, e ele está lá intercedendo por nós. Ninguém tem essa, só ele tem. Vamos ali em cima da ponte que eu quero tirar uma foto naquela ponte ali. Uma ponta aqui do Pampiano? Dá Vamos pra lá? ir, eu tenho tempo. Vamos lá agora Um então. sonho tirar uma foto daquela ponte ali, que é histórico. Olá pessoal, que honra poder estar aqui. Uma ponte antiquíssima, quase centenária. Todo o pessoal que ia de Curitiba para nós, vários presidentes, Getúlio Vargas e todos os outros que vieram depois dele, antes da BR-101, era a estrada que conduzia a Porto Alegre e a Florianópolis. E hoje, eu estou aqui para fazer essa homenagem à ponte, ao pessoal que preservou. A estrutura metálica é nova, mas é no mesmo formato, no mesmo desenho, no mesmo design da antiga. Alargaram um pouco e aí está esse monumento. Parabéns a quem investiu aqui, ao prefeito que concordou com isso aqui. Uma boa tarde a todos. Falado, hein? Mas às vezes Deus usa, vaso. Vini, quantos caixas de leite? Vamos levar em 5? Mais 5. Beleza, 5. Pessoal, estamos indo em Governador Celso Ramos fazer o primeiro atendimento. E contribua, tá bom? Assim que você puder. É uma benção. Valeu? Obrigado por todo mundo que está ajudando aí. Quero que eu dê uma linha para a rádio. Vamos apoiar foco, vamos apoiar o foco. Ele dá palestra? Não, só quero uma frase. Ele dá vamos palestra ver, e eu vou ter vamos que ver. Fala. cortar o homem, eu não quero. Vai. Eu sei o que que deseja. Meu amigo, qual é o seu nome? Valteno, Sou Valteno. Por que que o senhor gosta do Cobrão? por várias razões, né? Primeiro que eu apoio o empreendedor, segundo porque na minha fase de poder executivo só corresponde às minhas Essa frequência que eu peguei, vocês não pegaram, né, Zé? aqui, né? Não quiseram fazer, pelo menos aterrar aqui. Né? Já escolheu até a playlist da tarde, então? Playlist da tarde. Sorrisos retornam. Alô, meu amigo Pedro Daniel. Sorrisos retornam. O pastor aqui ama essa música. O pastor Valteno, manda um abraço para o cantor Pedro Daniel que gravou essa canção aí, Sorrisos Retornam. Mas mas é o Samuel Daniel. É, mas ele gravou, o Pedro Daniel gravou. Deles, Isso, é. Um Ficou abraço, bonito. muito boa essa música, viu? Ficou linda. Meu Deus, que talento aquele cara. Aí ele tem uma música que fala assim, pega paletó, pega paletó. Ah, tá. É
interessante. É. Então não fala nada, né? Isso. Não lê a Bíblia, É nem de jejum e isso. nem hora de madrugada. Muito bom. Mas ele é um ator, né? Ele é um, Sim. ele gira o doce. Ele gira o doce. E ali ele me convidou para escrever um livro junto com ele. Mas que pensasse, cara. Um cara professor universitário lá da Federal de Porto Alegre, né? Então assim, ó, as coisas acontecem assim, ó, um vai chamando o outro, vai tal, né? A gente não vê isso. Ô pastor Valtempo, vou fazer uma pergunta pro senhor. Fala. Qual é aquela pergunta que ia fazer no... Não há um momento ainda, deixa ser ansioso. É outra pergunta. Fala, gato mestre. Gato mestre. Gato mestre. Pode gravar isso. O pulo do gato eles não têm. Ah, isso é muito Ainda talvez não, mas vamos fazer uma pergunta em cima do que o senhor já visão hoje. Tá, fala. Quem era o Vinícius que o senhor ouviu falar e qual é a diferença do que o senhor Conheceu. conheceu, Não, viveu? eu vi assim o perfil, tudo, o Júnior já passou tudo pra mim, as coordenadas, né? Ah, ó. Eu só não via na prática, né? Eu tô vendo na prática, né? Nós ouvimos falar, como diz como diz o Johnny, eu te via de falar, agora eu te conheço pessoalmente. Né? Legal. Despede teu servo em paz, né? Mas o senhor já ouviu Não, falar? não é, cara. Essa não, né? O final não precisa. Mas o senhor já ouviu falar de tudo isso que nós estamos vivendo? Hã? O senhor já tinha ouvido falar de tudo isso que nós vivemos no dia a Isso dia? Como assim? O senhor já tinha ouvido falar da minha pessoa? Isso tudo que nós vivemos durante o dia? Não, eu não pensei. Numa base? Não, eu não sabia que era assim. Eu sempre sonhei com isso, porque é uma coisa que eu tô também pendendo para isso, entende? Eu já tô, segunda e terça eu tô só em função disso. Aí agora é quarta-feira, quinta, agora falta quinta e sexta. Aí a semana toda eu cubro. Viu? E aqui, por exemplo, vai aparecer, né? Aqui, ó. Que é? Não, aqui é feito, ó, 45 graus, ó. Porque esse aqui vai ficar aqui, né? É um rodapé. Um rodapia. Tá, mas isso aqui é porcelanato. É. Isso. O problema não é nem esse acabamento aqui, tá? Isso aqui a gente tira as letras. Aqui vai dar mais um polimentozinho ou tá pronto? Não, aqui é polimento. É que aqui tá massa acrílica, né? Tá. O segredo disso aqui que eu vejo na minha prática experiência é a tonalidade para ficar igual. Sim. É pigmentar o... Como é que se chama? A massa acrílica. Entendeu? E dá essa tonalidade, aí fica perfeito. Ninguém diz que é um porcelanato. Isso aqui tranquilo. Olha aí, quem fez. Não, o material é bom, né? Trabalhando, meu pai falando assim, ô Vinícius, eu tenho algo da parte de Deus para te falar. Deus quer te abençoar muito profissionalmente e espiritualmente. Porém, tu tens que tomar uma posição. Do jeito que tu tá, nunca vai se concretizar, isso nunca vai ser real na tua vida. Tens que tomar uma posição, melhorar perante Deus e crer que Ele vai fazer na tua vida. Só que pro meu pai falar isso pra mim, perante as olhos dele é uma coisa muito chata. Por quê? Porque o Vinícius é filho e não vai dar ouvido. E a gente como filho não vai dizer, ô pai, muito obrigado pelo conselho, eu vou te ouvir. Não vai. Mas aqui dali fica trabalhando na mente e dá muito resultado, entendeu? Nós cremos que o Senhor é poderoso. Assim, ó. É de outro, mas é só essa frase. Tá. Em casa que mulher manda, até o gato. Eu tava vindo daqui pra lá pra governador, falei, rapaz, eu tenho que passar no lugar. Daí da acharam que era lá onde nós estávamos indo, mas não, e passei em outro lugar, não é aqui, é em outro lugar que eu não passei ainda. Entendeu? Mas não fui eu que entrei, foi Deus que mandou eu entrar. Então passei pra te dar um abraço, nós já estamos indo. Essa aqui tá prontinha. Ô, legal, hein? O top, né? Ó, esse mesmo. Ele entrega melhor do que ele promete. Como que é? Ele entrega mais do que ele promete. Eu cheguei aqui e falei, pô, mas botar esse vídeo, nós nem combinamos. Daí ele falou, não. Esse é o teu? Esse é o teu? Não, foi o que eu devi lá na foto lá, esse eu teve hoje de manhã lá. Daí ele falou, não, eu botei uma mantinha pra ficar bonitinho, pra não ficar só no piso. Depois tu troca, ele falou. Escuta só, isso é o principal, como eu sei, tu tem sempre mais números, tem uma TR, tá dentro da norma, tudo. Diferente, nem a primavera, outono, inverno e o verão, mas Deus está lá em toda a
gente sabe ao certo o que Deus irá fazer, mas é preciso confiar e deixar acontecer. Recomeçar sem saber onde chegar, fé pra seguir, coragem para conquistar. Essa história não vai terminar assim. É só Deus quem determina o fim. A primavera outra vez vai chegar. Nesse processo Deus vai te aperfeiçoar. Você precisa confiar em mim. Não é tempo de voltar e nem ficar parado aí. Parece estar tudo acabado, de todos os lados tu estás cercado, mas eu estou aqui, filho, eu vim aqui. Sabe por quê? Chegou o meu tempo, vou te mudar por dentro. Eu vou começar, vou fazer tudo novo do meu jeito. Olha que bonito lá. Você viu que ele cantou, velho? Então o 25, que também o João, o mesmo Monteiro, também o 25, a gente propõe algumas coisas, né? Como é que nós vamos nos comportar em relação ao dia da manhã que nós não sabemos, a vinda de Jesus, né? Nós ser recolhido. Teve um primo, tio do Jailson, que dormiu na terra e acordou no céu. Todo dia quando for dar comida, o homem estava frio já. Né? Foi embora. Não sei se ficou rodando, né? Né? Então, algumas coisas, por exemplo, a vinda de Jesus, né? Eu tenho que estar pronto para daqui a 5 minutos ir para a eternidade, né? Eu tenho que estar pronto para que daqui a 5 minutos eu tiver que ir para a eternidade, que eu estou pronto. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que levar uma vida tão normal de adoração, de comunhão, de trabalho, de vivência, de família, como se ele viesse daqui a 100 anos. Mas alguma coisa vai ser violação. Para alguma coisa vai ser. Vivarde não é, entendeu? Vivarde não é, como diz a turma, né? Deus, ele tem os seus caminhos. Ainda estão produzindo pão? Estão fazendo alguma coisa? Não, é lanche. Eu vi ali, esse aqui eu Viu, irmão? Outra coisa, eu não vou questionar com Deus, até agora não questionei, não vou questionar. Eu não vou dizer para Jesus, eu não aceito isso aí. Qual é a lição que o irmão tem aprendido com Deus nesse momento de dificuldade que o irmão tem enfrentado? A lição, o que eu tenho aprendido com ele, eu tenho aprendido que ele cumpre a sua palavra na íntegra, né? E que eu tenho observado isso. E a palavra diz, né, lá em Isaías 43:10, eu acho que por ali, quando passares pelas águas, elas não submergirão. Isso não é água, né? Água do mar ou do rio. Essas águas falam de lutas, de provações, né? Quando passaram pelo fogo, né, ele também não te queimará, né? E Deus, ele é aquele que passa junto, né? Deus é aquele que cumpre a sua palavra. Então ele tem cumprido a palavra dele, entendeu? Ele tem passado comigo na dor, ele tem passado comigo no ânimo, né? Ele tem me dado esperança, né? Ainda que essa esperança que ele tenha me dado seja de ir morar no céu, amém. Foi para isso que eu nasci, para voltar para minha casa que é lá, entendeu? Então são experiências que ele não tem me deixado um minuto sozinho, entendeu? Eu tenho a convicção, a certeza de que cada passo que eu dou, ele está presente na minha vida. Então, ele tem cumprido aquilo que é mais poderoso, que é a sua palavra. Ele tem cumprido na minha vida, né? E essa experiência eu tenho obtido dia após dia dentro desse 1 ano que eu estou vivendo, né?
notícias, né? As expectativas são ruins, né? Os médicos têm, cada dia que se passa, me dá o diagnóstico pior, né? Mas ele sempre está junto, ele sempre está presente. Então vale a pena servir a ele e confiar nele, viu? Essa lição eu tirei, que ele é fiel, viu? Mas ele é fiel com dor, ele é fiel no sofrimento, ele é fiel com esse monte de tumor, ele é fiel. Ele é fiel, entendeu? E eu quero dizer que vale a pena servir a Deus. É a paz que o mundo não tem, né? Vale a pena servir a Deus. Não é só servir a Deus na hora da saúde, do dinheiro no bolso, né? Do carro zero, mas é nessa hora que o cristão prova a segurança em Deus, prova que Deus está junto, né? Presente no caminho, né? E isso para mim tem me dado uma segurança muito grande, irmão. Muito grande, né? E se eu tiver que partir daqui uma semana, se as coisas a partir, eu quero deixar registrado aí nesse vídeo, eu vou morar no céu e vou contente, aleluia. Não vou triste, não vou murmurando, aleluia. Viu? Eu vou contente dando glória a Deus, aleluia, viu? Porque tive essa grande oportunidade. Não interessa a situação, interessa é que a oportunidade ela está aí, né? E a gente pode aproveitar para agradecer a Deus. É bem interessante que você vai numa farmácia, você vai numa casa, num dono de empresa. Hoje é bacana porque sempre tem uma Bíblia aberta. Ou é no Salmo 91, ou é no 23. Aqui, de olhos fechados. Fechado, porque você já tem a Bíblia no coração. Amém. Então, o Salmo 91 é o Salmo da sombra do Altíssimo, né? Muita gente não está bem porque está fora da sombra. Está na sombra de alguém, está dependendo de alguém, não está debaixo da sombra do Onipotente. E o Salmo 23 é muito interessante porque é uma afirmação. E aqui não é o pastor, não é o bom pastor, não é o Eterno, não é o Senhor Jesus que fala. É um depoimento da ovelha. É uma ovelha que elegeu Deus como seu pastor. E esse ato de eleger, de assumir, né, que Deus é o seu pastor, vai ter, se você contar aqui nos versículos todos, vai ter pelo menos 18 benefícios. Glória a Deus. Diz que o limão é o alimento mais completo, né? É o alimento número 1. Aí depois vem o alho, vem a salsinha, o ovo, o mel, né? Aí vem o peixe, a carne está em último, né? Mas aqui são os benefícios. O limão ele está em 300 composições. Uma coisa maravilhosa o limão, né? Eu gosto muito. E o Salmo 23 é um remédio que cura, né? Um homem que trabalhava com pessoas desanimadas, pessoas com problema de cabeça, consultório, ele não receitava nada, só você vai para casa. E a minha receita é o seguinte: lê o Salmo 23 pelo menos umas 7 vezes no dia. Aí diz que no mês a pessoa nem voltava mais lá tendo doença, né? Então são 18 benefícios, né? Imediatos. São 18. São 18 coisas bacanas que acontecem, né? Refrigério para a alma, paz, alegria, uma mesa, né? Cuidado, proteção. E mesmo se fica lá na beira da morte, vai passar, né? E habitação, lugar seguro, é só ler ali, né? Jesus é bom, tá, querido? Deus mostra pra mim uma gotinha do sangue dele correndo da tua veia, tudo desentupindo a tua veia, querido. É verdade. Tu ia ver um lado teu esquerdo todo dormente, uma fumigação, tá? E era o teu coração que ia parar, tá, nego? Jesus está dizendo pra mim, tá? Mas nesse dia de hoje, né, oh glória, nessa quarta-feira, ao qual Deus marcou esse encontro, Ele está tocando no teu coração, tá, querido? Tá te dando um coração novo, tá? Só basta tu crer, tá, filho?
Aleluia. Porque o nosso Deus, ele ainda cura, porque ele é santo, tá, mano? Aleluia. Vou orar por ti, meu querido. Aleluia. Soberano e eterno, amado Pai. A ti, Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó. A ti, Senhor, com a tua misericórdia infinita, meu Pai querido, Papai amado. Ah, Senhor, nós estamos aqui em pé, não é porque nós somos bonzinhos, não, Papai. Nós estamos aqui em pé, meu Deus, é porque a tua misericórdia, meu Pai querido, Papai amado, é infinita, meu Pai. Oh, Deus. E se permito eu errar o caminho, me diz eu estou contigo. Aleluia! Creio em ti. Aleluia, Jesus. Aleluia! O homem tá ligeiro, rapaz, tá louco.